Olá, meus queridos alunos do curso técnico em edificações da disciplina de materiais de construção civil. Hoje nós vamos explorar um material muito importante também nas obras, que está muito presente nas nossas obras de edificações. Na realidade, materiais, né? Não é um material único, são os materiais metálicos na construção civil. Esta aula foi preparada baseada no livro do professor Geraldo Sechela Isaia, especialmente nos capítulos escritos pelo Starling e pelo Batista, Calduro e Ballesteros, tá bom? E depois eu vou explorar com vocês um catálogo da construção civil feito pela Gerdau, que é uma empresa muito antiga, acho que tem mais do que 100 anos, é uma empresa genuinamente brasileira, nasceu no Rio Grande do Sul e fornece, né, os principais produtos metálicos aqui no Brasil, na realidade ela e a Belgo Mineira. Mas, como eu achei o catálogo dela muito pertinente, muito didático, né, nós vamos explorá-los também. Bem, meus queridos, segundo a ciência e engenharia dos materiais, a classificação técnica desses materiais aqui, dos aços, materiais sólidos, eles estão inseridos no grupo dos materiais metálicos, né? Os aços são materiais sólidos que estão inseridos no grupo dos materiais metálicos. E esses materiais metálicos são substâncias inorgânicas que contêm um ou mais elementos metálicos combinado por ligações metálicas, aquelas em que se forma uma nuvem de elétrons e o elétron de valência passa a pertencer a mais de um átomo, né? Então, é uma nuvem de átomos. Uma nuvem de elétrons formada por vários átomos. Bem, as principais características dos materiais metálicos são resistência mecânica. Gente, o aço, né? Não o alumínio. O aço, normalmente, ele é normalmente 10 vezes mais resistente do que o próprio concreto. Então, tem uma resistência mecânica muito elevada. Outra grande vantagem é a ductilidade. O que é ductilidade? É a capacidade dele se deformar sem ele fraturar, sem ele fissurar. Então, por exemplo, o aço, ele é muito mais dúctil do que o concreto. O concreto não é nada dúctil. O elástico é super dúctil, né? A borracha é super dúctil. O asfalto também é um material muito dúctil. Bem, e esses aços, né, esses materiais, eles são classificados como ferrosos e não ferrosos. Os não ferrosos mais utilizados, ou seja, que não tem ferro, né? Os mais utilizados na construção civil são alumínio, cobre e zinco. Já os ferrosos mais utilizados são os aços e os ferros fundidos. Então, os aços são constituídos de uma liga metálica ferro-carbono. Eles têm 2,1% de carbono ou menos como seu constituinte. E ainda ele tem alguns outros elementos que nós chamamos de adições que podem melhorar o desempenho do aço, como o manganês, quer dizer, manganês, o silício, o fósforo e o enxofre. Os ferros fundidos são ligas metálicas com teor de carbono acima de 4%. E tem ainda também o manganês, o silício, o fósforo e o enxofre em teores superior aos dos aços e outras adições ainda, como o cromo, o níquel, o molibdênio e o titânio. Bem, isso é a título de conhecimento geral, né? Mas vamos pensar aqui nos principais materiais não ferrosos. Aí nós temos o alumínio. O alumínio é obtido da alumina, com um teor de Al2O3 de 30% ou mais, né? O trióxido de alumínio. E, gente, olha que coisa. Esse minério chama-se bauxito, que a gente encontra na natureza, é a bauxita. 5 toneladas de bauxita produz 2 toneladas desse elemento aqui e apenas 1 tonelada de alumínio. O ponto de fusão, ou seja, o alumínio começa a derreter quando ele entra em contato com temperaturas acima de 600 graus Celsius. E olha aqui a massa específica do alumínio. É parecida com a massa específica do concreto, que é de 2.400 quilos por metro cúbico, não é? Então, a massa específica do alumínio é de 2.700 quilos por metro cúbico.
é um excelente condutor térmico, ele resiste à corrosão, tem alta ductilidade, o módulo de elasticidade, que nós já entendemos isso, ou seja, é a força necessária, a tensão necessária para causar uma deformação unitária. Então, 70.000 megapascal, gente. E as aplicações dos alumínios? Aqui nós vemos uma estrutura feita em alumínio. Essas estruturas em alumínio, elas são muito utilizadas em fábricas que têm ambientes agressivos, né? E como ele é mais resistente à corrosão, porque a corrosão é um grande problema para os materiais ferrosos, né? Porque o que vai proteger o material que é de ferro, de material ferroso, da corrosão, são as pinturas. Se essas pinturas não receberem uma manutenção constante, então o aço pode enferrujar. A partir do momento que ele enferruja, ele perde as suas características mecânicas de resistência, e aí pode causar a ruína de uma dada obra, não é? Então, assim, quando eu preciso construir obras em ambientes agressivos, industriais, ou mesmo em litorais, onde tem a ação da água do mar, que é um catalisador da corrosão, a gente faz a opção pelo uso do alumínio. Por isso que quando vocês, se vocês viajarem, ou se já tiverem viajado para uma cidade litorânea, vocês vão ver que quase a gente não encontra esquadrias de ferro. Elas são em alumínio ou em madeira. Então, as principais aplicações aqui na construção civil dos alumínios são as esquadrias, as estruturas metálicas para cobertura, telhas, revestimentos internos, forros, persianas, peças elétricas, transmissão de energia elétrica, as torres, melhor que sejam feitas em alumínio para ter elevada durabilidade. Revestimentos impermeabilizantes, vocês já repararam aquelas mantas, né, também para isolamento térmico, né, que a gente coloca entre o forro e a telha para melhorar o conforto, né, das casas. As ferragens, elementos de arremate como rufos, calhas, né, e componentes de tinta, também são utilizados alumínios nos componentes da tinta, tintas metálicas, né. Bem, o outro material não ferroso muito utilizado também é o cobre. Ele é obtido do minério de cobre e a fonte mais importante é a calcopsita. Então, ele também é muito raro, por isso que é muito caro. Olha só, essa calcopsita ela fornece de 0,7 a 2,5%. O ponto de fusão é maior que o de alumínio, né? Como o de alumínio é de 700 e pouco, aqui é 1085 graus Celsius. A massa específica, olha como o cobre é muito mais pesado que o alumínio. O alumínio tem a massa específica de 2.700, parecida com a do concreto, já o cobre é muito mais pesado. 1 metro cúbico de cobre pesa 8.930 quilos. O módulo de elasticidade dele também é 110 mil. E ele tem também uma elevada condutividade térmica e elétrica. Ele só perde para a prata. Por isso que os nossos cabos e fios elétricos são em cobre. E também por isso que a gente usa o cobre para as estruturas, né, para as hastes, para os fios das instalações de proteção contra descargas atmosféricas, não é? Então, para proteger as edificações, as torres, as cidades, os parques, nós temos os para-raios. E os para-raios se utilizam muito de cobre para a sua confecção. Eles são muito resistentes à corrosão também, têm ótima ductilidade, uma resistência mecânica mediana, né? E existem algumas ligas de cobre, olha, cobre com zinco dá o latão, e essa liga de latão nós nos utilizamos dela para fazer vários materiais elétricos, peças estruturais sob tensão, luminárias, medidores de energia e outros. E a liga cobre-estanho é o famoso bronze, né? Então, que nós produzimos também fios e cabos, equipamentos de combate
a incêndio, ferragens de esquadrias, válvulas, torneiras, né? Já que ele tem um ponto de fusão maior do que o alumínio, então ele é utilizado também nessas situações de peças de instalações de combate a incêndio. E também é muito utilizado os cabos, os tubos de cobre para instalações de gás. Nós temos também o zinco, muito famosa, né, a telha de zinco. Então, ele é obtido do minério da esfarelita e calamina. O ponto de fusão, olha, é bem mais baixo, né, 420 graus Celsius. A massa específica dele é elevada, 7.140. É bem maior que a do alumínio e só está perdendo aqui para o cobre, né? Módulo de elasticidade é 95.000 megapascal, tem boa resistência à corrosão, mas ele é reativo ao ácido clorídrico e sulfúrico, baixo potencial de oxidação. Então, ele é atacado por esse ácido clorídrico sulfúrico e cria, na realidade, uma aparência desagradável, né? Ela fica toda manchada, enfim, e acaba também, às vezes, sendo levada à corrosão. Tem uma resistência mecânica mediana, uma condutividade térmica razoável e pequena, e o aço galvanizado é o aço revestido com uma fina camada de zinco, já que ele tem baixo potencial de oxidação, ele vai melhorar, né? E aplicação em telhas, elementos de fixação, chapas, calhas, rufos e eletrocalhas. Então, aqui é o zinco na construção civil. E agora, então, vamos falar sobre os produtos à base de aço, os vergalhões tão importantes para a nossa construção civil, né, que sustentam as obras. Então, aqui nós vamos começar com o aço CA50A, que aqui a Gerdau o chamou de vergalhão Gerdau GG, né? Então, aqui está colocando todas os selos de qualidade que ela tem, enfim. Então, gente, esse aço, né, ele é feito, as colunas, né, de concreto, os pilares de concreto, as vigas de concreto, lajes, todas elas precisam ser armadas para que o concreto e o aço ajam solidariamente e consigam vencer os carregamentos da estrutura. Na realidade, os carregamentos causam tensões que tendem a deformar as estruturas. Então, nós precisamos armá-las. E o aço CA50 é o aço mais utilizado, principalmente para a armadura nessa situação aqui, nessa posição, as armaduras longitudinais, tá bom? Então, eles são vendidos em barras de 12 metros e com as bitolas, ou seja, o diâmetro dessas barras variam de 6,3 milímetros a 40 milímetros. Tem barras dobradas, né, em bitolas de até 20 milímetros, ou seja, a gente pode dobrar, ela pode ficar com 6 metros e pode ser mais facilmente transportada. Porém, acima dessa bitola não dá mais para dobrar. Existem rolos e carretéis desses aços aqui também. Então, ela é utilizada para todo tipo de estrutura de concreto armado, casas, edifícios, pontes, viadutos, barragens e estradas, né? Estruturas pré-moldadas em geral. Aqui, ó, gente, logo ali na frente, a gente vai ter uma tabela que vai falar o diâmetro para dobrar o aço, né? Então, em função do seu diâmetro, eu consigo desenvolver aqui essa dobra maior ou menor, né? Então, sempre essa dobra vai ser em função do diâmetro, e isso está relacionado com a ductilidade. Se eu tentar dobrar com um diâmetro muito pequenininho, um aço com uma bitola elevada, eu posso causar fissura nesse meu aço, né? Então, a gente tem que conhecer essas especificações. E aqui estão as informações importantíssimas. Ah, sim, eu estou observando que eu não coloquei aqui a massa específica dos aços,
mas a massa específica é de 7.800 quilos por metro cúbico. E o ponto de fusão deles varia de 1.100 a 1.500 graus Celsius em função das adições que eles recebem, tá bom? E aqui, gente, o que é muito importante? Olha só os diâmetros nominais, né, que nós temos aqui, de 6,3 milímetros até 40 milímetros. Antigamente, nós nos referíamos ao diâmetro dos aços em polegadas. Então, por exemplo, o 6,3 é 1/4, né? O 12,5 o 8 é o 5/16, o 10 é o 3/8 de polegada, o meia é 12,5 é meia polegada, o 16 é 3/4, né? Então, assim sucessivamente, a gente tinha esse costume de citar os aços em polegadas. Meus queridos, aqui nós temos um item que é muito importante, porque para a compra, a gente tem que comprar os aços em quilo. Então, você tem que pedir tantos quilos do aço 6,3. Como que a gente faz esse pedido? Então, a gente tem que transformar o comprimento, né, as barras, eu vejo lá, eu tenho 6 barras de 6,3, né, 6 barras de 6,3 de 10 metros. Então, significa que eu tenho 60 metros dessa barra aqui de 6,3. Quanto que pesa 60 metros? 60 metros dessa barra 6,3 vai pesar 60 vezes 0,245, que é o peso dessa barra por metro linear, né? Então, essas medidas aqui, elas são super importantes, queridos, porque nós a utilizamos muito para fazer orçamentação, para fazer orçamento de obras, né? Então, porque a gente vai levantar quantos aços, quantas barras de ferro de uma determinada bitola está sendo utilizada numa dada obra, e vamos ter que comprar isso em quilo. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, 60 metros de barra de 6,3 pesa 14,7 quilos. Então, eu tenho essas massas específicas aqui, são importantes. Essas são as tolerâncias, né, de massa linear em porcentagem, que ela pode variar. A resistência do aço é de 500 megapascal. Vocês veem, quando a gente fala de concreto, a gente fala de concreto de 20 megapascal, de 25, de 30. Então, o aço CA50, inclusive, ele chama CA50 porque são 500 megapascal, né? Quando muda a unidade em quilonewton, aí passa para 50. O limite de resistência é 1,8 limite de escoamento. Esse escoamento, gente, é quando o aço começa a esticar mais e ele está próximo da ruptura. Então, depois que ele chegou nesse limite de 500, ele vai ainda aguentar 8% a mais de tensão e aí ele vai romper. O alongamento dele é de 8% em 10 barras, né? Então, é 8 por 1000 na realidade. E o diâmetro do pino para dobra a 180 graus tem que ser, né? Então, o aço está a 180 graus, retinho. Se eu quiser dobrar, eu preciso de um pino para essas bitolas aqui, que vem até 16 milímetros, de 3 vezes o diâmetro nominal. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso dobrar o aço 16, no máximo, no mínimo, né, com um pino que tenha 16 vezes 3, né, que tem o diâmetro de 3 vezes 16. E para esses aços aqui, como eu disse para vocês, quanto maior o aço, maior a bitola, maior vai ter que ser também esse pino, né, para o dobramento. Por quê? Porque senão ele pode sofrer fissuras por conta do limite de ductilidade de cada um deles. Além do aço CA50, também existe o aço CA60, que também são fornecidos em rolos de 200 quilos,
barras de 12 metros, retas ou dobradas em feixes de 1.000 quilos ou 2.000 quilos, e as bitolas vão de 4,2 a 9,5 milímetros. Então, esse aço aqui, gente, ele é mais resistente e ele consegue ser mais resistente para dobras. Por quê? Porque eles são utilizados principalmente para estribos, que são essas barrinhas aqui menores que vencem esforços de cisalhamento, mas também tem por objetivo organizar, ser um porta, é um suporte, né, das barras na vertical. Então, aqui, olha, eu tenho um estribo, né? Aqui são os estribos, essas barras são os longitudinais e esses os estribos, que é onde se encaixa a principal aplicação dos vergalhões CA60B. Então, os diâmetros, olha, vocês lembram que do CA50 começava do 6,3, né? Aqui começa de 4,2, 5, 6, 7, 8 e 9, CA60B. A resistência dele, então, é maior, né? Aí tem o limite de escoamento, o alongamento dele é de 5 por 1.000, e o diâmetro do pino de todos eles, 5 vezes o diâmetro do pino para conseguir dobrar esses ferros a partir da posição de 180 graus. E ainda também tem o vergalhão CA25, né? Que é utilizado, e esse CA25 ele é liso. Poxa, esqueci de pedir para vocês observarem que tanto o CA50 como o CA60, eles são ranhurados, né? Eles têm ranhuras que melhoram a sua aderência com o concreto. Já o CA25, ele é liso. Ele é utilizado para armaduras de pré-moldados, tirantes, estruturas de concreto armado em geral, mas na realidade não é convencional usar o CA25 em estruturas de concreto, e nem para armaduras de pré-moldado. Normalmente ele é mais utilizado como tirantes, né? Então, na construção civil, em vários momentos a gente pode usar os tirantes, né? E aí, tirantes em taludes, para estabilidade de taludes, e aí pode-se usar o aço CA25. Então, ele também tem das bitolas de 6,3 a 32, tem uma resistência menor, e aqui as mesmas características, né, de diâmetro de pino, para dobrar, e o alongamento, que é bem maior, né, ele resiste muito mais ao alongamento, porque quanto menor for a resistência, mais dúctil vai ser o material. E aí depois também, meus queridos, eu vou mostrar os arames para vocês, porque muitas vezes a gente vê nas composições de serviço, de armadura, essas coisas assim, os arames. Como que a gente faz para comprar o arame? E aqui nesse catálogo tem uma boa indicação aqui, né? Então, tem os arames lisos, em rolo, de 1 kg, 35, 50 e 70 quilos. Importante a gente saber. Torcido em rolos de 1 kg e 8 quilos. Então, amarração de estruturas de concreto em geral, que é para amarrar o estribo na armadura longitudinal. Né? Olha aqui está exatamente essa operação, né? Com um arame, né? Ele está amarrando para que esse estribo fique posicionado corretamente aqui em relação a essa barra. Aqui também eu quero, já que eu não falei sobre isso, olha aqui, gente, as ranhuras do CA, esse aqui é um CA50, né? Mas o CA60 também tem essas ranhuras, e isso aqui, inclusive, é estabelecido por norma. Esse daqui também é um CA60 do estribo, também dá para ver que ele é ranhurado, tá bom? E os arames, gente, eles sempre são designados com essa sigla aqui, BWG. O que significa? Na realidade, é uma medida que foi instaurada na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e ficou sendo a medida padrão de arames, né? Então, essa medida de fio de Birmingham Wire Gauge,
Então, os arames, a gente pede do número 18 até o número 4, né? BWG número 18 até BWG número 4. Quanto maior o número aqui do BWG, mais fininho é o diâmetro nominal dele, né? Então, são todos esses aços aqui, essas bitolas que a gente utiliza para a construção civil. Normalmente, para a construção civil, os que a gente mais usa é o BWG número 18 e o número 12. Bem, aqui, meus queridos, é um outro produto muito interessante, são as telas soldadas, que são utilizadas para armar pisos, né? Então, para armar pisos, lajes, mas principalmente pisos industriais, pavimentos, também paredes de concretos, pré-moldados de concreto, paredes de túneis. E essas telas, elas são fabricadas com várias malhas. Malhas que eu digo é essa abertura aqui, né? Então, com malha quadrada, com malha retangular, tem vários diâmetros desses fios, o espaçamento de um fio para o outro, né? Fio é o vergalhão que está compondo essa malha. Então, aqui estão as telas soldadas. E aqui, olha só, gente, a bitola de telas soldadas. Elas são fornecidas em rolo ou painel. Normalmente, quando a gente vai fazer piso, a gente prefere o painel, porque o rolo, a tela, ela vem com a curvatura, né? Que ela fica muito tempo no rolo e depois é muito difícil para você conformar essa tela adequadamente para receber. Então, olha só, ela tem a designação de Q ou de T. Q são as telas quadradas, cuja malha são quadradas. Então, vocês estão vendo aqui, olha, 15 por 15, 15 por 15, 10 por 10, né? E aí, tem vários diâmetros dos fios que compõem essa malha. Em função disso, tem a massa por quilo e quanto que pesa também cada painel de uma Q61, Q75, Q72. Então, isso é muito interessante porque você, caso, né, principalmente para pessoas que calculam, né, os pisos, essas lajes, a gente determina a área que é necessária ter por centímetro quadrado de seção transversal. Então, a gente tem aqui todas essas informações aqui necessárias sobre essas telas quadradas e também as telas que são retangulares. Olha aqui, essa malha tem 30 por 15, essa tem 30 por 10 e assim sucessivamente. Aqui continuei com a quantidade o catálogo, né, das telas, todas as variedades, L113. Então, gente, quando a gente está armando um piso, quanto mais ferro a gente coloca dentro desse piso, mais distanciadas poderão ficar as juntas de dilatação. E isso é uma grande vantagem, né? Porque essa junta de dilatação, por exemplo, se está numa indústria frigorífica que eu atuei, a gente procura fazer com que as juntas de dilatação fiquem debaixo das paredes, porque é um ponto de acumular sujeira que pode contaminar a produção, né? Também tem a questão do transporte nessas indústrias, as empilhadeiras andam bastante, trafegam, né, por esses pisos, e normalmente as juntas são mais danificadas com o impacto da roda das empilhadeiras. Então, a gente sempre tenta evitar muitas juntas de dilatação, e para que a gente consiga evitar, a gente tem que armar bem, né, o piso. Aí, meus queridos, quando nós estamos construindo pisos, quando a gente chega, tem que fazer a junta de dilatação, não tem jeito, aí um painel tem que ser ligado ao outro pelas barras de transferência, que são barras lisas, né, e que tem o objetivo de fazer com que nas bordas, no contato das bordas de uma placa de piso com outra placa de piso, não haja o levantamento delas, né, causando algumas elevações e assim tornando o piso
inconveniente, a sua funcionalidade pode ser prejudicada. Então, existem essas barras, elas são lisas, né? E existem essas barras, aqui BTG significa barra de transferência da Gerdau, em todas essas bitolas aqui, e são utilizadas, então, nessa situação. Aqui nós temos também mais elementos de aço, que são as treliças das lajes pré-fabricadas, né? Então, aqui a gente tem todos os tipos de treliça. Quanto maior for aqui essa denominação em número, mais elevado é o diâmetro dos fios que compõem essa treliça. Aqui a gente tem o diâmetro do banzo superior. O que é banzo superior? Essa parte aqui de cima da treliça. As diagonais são essas daqui, né, que conformam, que ligam o banzo superior aos dois banzos inferiores, que são essas, a gente não está vendo aqui, mas são esses fios de aço que recebem essas treliças aqui embaixo. Então, tem todos esses detalhes aqui e a altura dessas treliças. Então, de 8 até 25, portanto, mais a capa de concreto. Então, essas lajes, elas podem chegar de, digamos aqui, de 10, 12 centímetros até 30 centímetros de altura com essas treliças. Aqui, meus queridos, não chega a ser uma especificidade, mas eu acho muito interessante que vocês saibam que exista a possibilidade de comprar o que eles chamam de coluna pronta Gerdau, ou seja, é uma armação pronta, com um estribo prontinha para ser utilizada em várias situações. Em situações de colunas, né, de pilares, de viga baldrame, de vigas de travamento, de vergas, de muros. E em função, se você fizer uma boa cotação, você pode até ser que o preço do aço fique mais elevado, mas você vai economizar na contratação da mão de obra do armador, que teria que cortar esse ferro, teria que montar essa estrutura toda, né? Quando você tem a intenção de acelerar a sua obra, esse produto é muito interessante. E aqui aparecem as dimensões, né? Sempre 7 por 14, por que 7? Porque aí a gente tem mais 1,5 centímetro de cada lado, revestindo para o concreto, e normalmente ou 2,5 centímetros, né? Dá a espessura das paredes de 15 centímetros, né? Que é interessante que você possa embutir essa armadura nas paredes. Então, tem aí todas as informações. Quando ele fala ferragem principal, é a armadura longitudinal, né? E aqui ele coloca aí. Então, essas informações. Estribos com bitola de 4,2, todos, então, os estribos têm 4,2, e essa outra armação varia de 8, 10, né? E aí vai variar em função de 7 por 27, olha só, 9 por 14, né? Tem várias combinações aí para a gente escolher e adequar à necessidade da nossa obra. Muito interessante esse produto. A mesma coisa você também pode comprar os estribos prontos, né? Os estribos que vão armar as colunas, vigas, baldrames, vergas. Então, existem várias seções para esses estribos, todos eles de 4,2, né? Colocando aqui o peso nominal, a cada 100 estribos pesa, então 100 estribos do 7,2 pesa 4,8 e assim sucessivamente. Pregos, queridos, olha aqui que tabela legal. Ele indica o tipo de prego para cada situação que você vai fazer. Então, olha só, para ripas, telhados e caixarias, para frutas de verduras, não é o nosso caso da construção civil, mas são esses pregos aqui que são recomendados. Para lambris, carpintaria e móveis, né? Então, se eu estiver fazendo um revestimento de madeira para a minha parede, ou um forro mesmo, né, de madeira, então aí eu uso esses dois tipos de prego,
16 por 21 e 16 por 24. Para escoramento de caibros, caixas, formas para concreto, assoalhos de carroceria, alinhamentos, fechamento de formas, escadas e portal, aí ele sugere todas essas bitolas aqui, né? E aqui, fechamento de formas, fixação de aprumadores, escoramento de laje, ele sugere o prego com cabeça dupla, que é esse daqui, gente, olha, que ele fica cravado na estrutura até a primeira cabeça. E depois é possível você tirar esse prego com mais facilidade, né? Então, fica aí essa tabela que pode auxiliar muito, que a gente pensa que são coisas que não são importantes, mas quando você tem que comprar, né, fazer a compra para uma obra, isso ajuda demais. E por fim, vou apresentar para vocês os perfis estruturais, que existem em vários, a gente chama isso de perfil, né? Então, isso aqui pode ser utilizado como viga, como coluna para construções, e existem outros formatos, o formato em C, o formato em cantoneira tipo L, né? O formato em U, que é um formato, né, da letra U. Então, também existem esses perfis estruturais que podem ser utilizados nas obras. Queridos, então era isso que eu queria passar para vocês sobre materiais não metálicos. Normalmente os materiais não metálicos, os materiais metálicos não ferrosos e ferrosos, eles estão muito presentes nas obras e eles já têm um controle de qualidade. O que a gente precisa saber é tomar consciência de que eles exigem para que a gente saiba resolver as soluções, que a gente saiba resolver os problemas da nossa obra aplicando a melhor solução. E a gente só vai ser capaz de colocar a melhor solução se a gente conhecer os produtos que estão disponíveis no mercado. Espero que vocês tenham aprendido bastante e obrigada. Fiquem com Deus. Paz e bem.